Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você está gostando dos nossos conteúdos, por gentileza, compartilha, curta, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre Kabbalah. Vamos falar sobre a consciência do Ein Sof. Você sabe o que é a consciência do Ein Sof? Você não sabe? Bom, vamos aprofundar um pouco mais sobre esse conhecimento aqui no nosso canal. Curta, compartilha com outras pessoas. Eu quero começar dizendo o seguinte: tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você cheira, formam as suas realidades subjetivas. E como realidade subjetiva, não é a sua verdade. São as suas verdades baseado nas suas crenças, baseado naquilo que você acredita. Hoje você vive dentro de um nível profundo de hipnose, um nível profundo de ocultação da realidade. A realidade que você vê, a realidade que você ouve, não é a verdade. É a verdade baseado nas suas crenças. Tudo que você vê, tudo que você vive, são baseados nas suas crenças. Tudo que existe hoje, criado, é baseado na realidade subjetiva. São as consciências. É a consciência que cria a realidade. Eu não sei quanto tempo que você aprofundou nesse conhecimento, se você estuda, talvez esse conhecimento seja um pouco vago para você, mas vamos falar um pouco sobre esse assunto ao nível de compreensão que todos possam entender. Existem milhares de livros que falam sobre a consciência e hoje temos milhares de mestres, falando sobre a consciência. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre a consciência do Ein Sof. Vamos aprofundar um pouco mais sobre essa consciência. É difícil as pessoas entenderem um pouco mais sobre a consciência, como ela funciona. Então, tem muita gente que ensina, tem muita gente que fala sobre esse assunto. Então, vamos entender de uma vez por toda o que é a consciência que cria a realidade. Tudo que existe é consciência. Não assista e não ouve esse vídeo apenas por ouvir. Mas se você quiser assistir esse vídeo para você ter um conhecimento mais profundo, assista, ouça mais vezes. Não ouça apenas para distrair os seus ouvidos, mas ouça para você aprender até onde vai esse nível de compreensão, do entendimento, da compreensão da consciência, uma realidade embasada no entendimento profundo de como a nossa realidade é criada a partir da nossa mente, ok? Consciência, o que é a consciência? Para que possamos entender a consciência, precisamos criar um cenário adequado para nosso entendimento, um cenário que forme nossa mente, porque é muito difícil explicar alguma coisa que nós não podemos ver. Então vamos formar aqui um cenário dentro da nossa mente para que eu possa mostrar e de uma forma que possamos todos entender como é feito a consciência. Consciência é algo que nós não podemos ver na sua essência. Podemos ver a consciência manifesta através da interpretação da consciência através da nossa mente, mas a consciência do Ein Sof, como a gente vê? Vamos construir esse conceito na sua mente, a partir daí ficará tudo mais fácil. Então, o que você deve fazer para compreender a consciência do Ein Sof? Se você puder, por um instante apenas, eu quero pedir para você que, nesse momento, fecha os seus olhos e começa a viajar comigo. Fecha os seus olhos. O que acontece quando você fecha os seus olhos? Você vê o quê? Você vê apenas a escuridão. Não é mesmo?
Apenas a escuridão. Poucos segundos depois que você estiver com seus olhos fechados, você começa a ter flashes de imagens na sua mente, sua imaginação começa a acontecer, começa a fluir, a sua mente começa a criar alguns cenários, algumas imagens, né? Essas coisas estão acontecendo na sua mente por causa da sua memória, não é isso? Então, só consegue ter a imagem daquilo que você já viu. Você só consegue ver aquilo que você já tem a consciência de que ela existe. Quando você tem a consciência de que ela existe, você tem uma imagem daquilo que você vê, ou daquilo que você quer lembrar. Então, isso chama-se uma reprodução da imagem que você tem dentro de você. Como nós não temos a imagem da consciência do Ensof, nós precisamos entender de como se cria isso, como foi feito o processo de criação. Essa escuridão que você vê quando você fecha os olhos é apenas a reprodução. Mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo como se não existisse mais nada. Um exemplo. Retira tudo que você conhece, delete da sua mente, faça de conta que você não conheceu nada que exista. O planeta Terra, o Sol, as galáxias, o universo, tudo. Faça de conta que nada disso existiu. Faça de conta que o planeta Terra não existiu, passa um apagador em tudo isso, deleta tudo isso, vamos diretamente para o Ensof, a energia de onde tudo é criado. Vai deletando tudo. Deleta da tua mente aí, por exemplo, os sóis, os bilhões e trilhões de planetas, de galáxias, de universos. Vai apagando tudo isso. Aonde vamos chegar quando a gente apaga tudo isso? Vamos chegar na força do Ensof, da energia do Ensof. Nós vamos chegar a um conceito único. Vamos chegar em um ponto onde somente a escuridão existe, onde não exista mais nada. E se você nesse momento chegar a um conceito, por exemplo, do Ensof, se você chegar a um conceito do Ensof, o que seria a interpretação do Ensof? O que seria para você o Ensof? A energia do Ensof. O que seria a energia do Ensof para você? Para um pouco para você refletir. Nada existe, nada está, nada foi construída. Então, chegamos à consciência do Ensof. Algo formou o Ensof, ele, o poder, a energia, ele era a energia, ou seja, a consciência da criação. Então, quando isso aconteceu, esse momento só existia a escuridão plena, não existia mais nada, nenhum único grão de areia sequer, nada em lugar nenhum, nada, simplesmente nada, somente o Ensof e a escuridão. Nesta escuridão plena existia apenas uma característica, que era a inteligência do Ensof. Ali nessa inteligência do Ensof não tinha realidade, só existia a consciência, e essa consciência era a inteligência. Não existia mais nada. A inteligência do Ensof era o desejo de manifestação, o desejo da criação. Essa consciência, ela possuía uma habilidade de pensar, de criar imagens. E ao criar esta imagem, essa plena consciência, ela simplesmente retornava para si essa imagem. Eu quero que você use agora a tua criatividade para você compreender isso. Porque não existia nada, só existia a consciência do Ensof, só existia a consciência da emanação, a consciência da origem. Então a energia pura existia. Então a consciência da energia existia. E ali as coisas começaram a se formar.
Acontece que nós, seres humanos, nós temos um conceito de que para se formar as coisas, tinha que ter outra coisa. Mas tudo que você vê em volta foi feito através de outras coisas. Ou nós fizemos com as mãos, ou já existia dentro da natureza o processo de criação. Mas no começo de tudo, dentro da inteligência e da consciência do Ein Sof, não existia mais nada. Então essa escuridão plena, ela existiu. A partir daí, forma-se as letras hebraico para a criação. Essa escuridão plena, que era a consciência da origem, ela formou-se as letras do dar e receber. A partir daí, tudo se originou. Esse é o mais profundo que nós podemos ir. Então, a consciência, ela começou a assumir formas. E a consciência, ela não criou as coisas, ela se tornou as coisas. É bom a gente lembrar disso. A consciência, ela levou bilhões de anos, trilhões de anos para começar para o processo de evolução para chegar nas coisas. Ela não criou a partir de outras coisas, a não ser a partir dela mesma, do Ein Sof. Então, a consciência do Ein Sof, ela foi criando e assumindo forma. Faça-se, e ela se unia com outras letras hebraico para fazer. Ela só poderia fazer as coisas a partir dela mesma. Então ela era a única coisa que existia. Então o nosso universo foi criando a partir daí. Tudo que existe foi feito da substância que assumiu essa forma. E essa substância chama-se consciência do Ein Sof. Quando você pega tudo que existe, absolutamente tudo que existe dentro da consciência do Ein Sof, e você reduz tudo isso para a menor partícula que existe, a menor substância que existe, você vai chegar na menor parte possível, que é a energia, onde todas as coisas são cabíveis, indivisíveis, ao ponto de ser ou se tornar energia. Tudo que existe no universo é energia, e essa mesma energia é onde você encontra em tudo, na água, no fogo, no ar, na terra e em nós mesmos. Então nós, seres humanos, nós somos feitos de uma consciência pensante. Nós somos a própria consciência que pensa sobre a consciência que cria. Essa consciência do Ein Sof, tudo que existe, por exemplo, em nossa volta, é feito da mesma coisa, da mesma forma, da pura energia criadora. E as coisas, elas só existem em nossa volta quando ela tem a consciência para criar a realidade. Quando a consciência cria a nossa realidade, é aí que nós referimos a um passo profundo. Porque na sua vida, você vai ter na sua realidade, primeiramente, tudo aquilo que você possui, um conceito que você acredita que você é aquilo que você acredita que você criou. Então, se você passa a acreditar que aquilo vai se tornar real, porque nós somos a manifestação da própria consciência, tá? Eu sei que talvez isso é um pouco confuso para você, talvez a primeira vez que você esteja ouvindo isso, talvez você esteja um pouco confuso, talvez você esteja um pouco pensativo sobre esse conceito, talvez você ainda não digeriu tudo que eu estou falando aqui para você, porque talvez você ainda não tenha o entendimento do que eu estou falando sobre a consciência do Ein Sof. Essa consciência, ela continuou criando tudo, ela continuou criando mais e mais a partir dela. Mas eu peço para que você reflita e assista novamente esse vídeo, que você ouça novamente e vá interpretando, porque a consciência, ela foi criando tudo que existe a partir dela mesma. Então as coisas, elas são um aspecto da mesma coisa. E nós, seres humanos, nós somos os únicos seres, pelo menos aqui no planeta Terra, né? Fora, sem falar nos outros planetas, com a capacidade que nós temos de criar e pensar. Nós somos os únicos seres capazes de criar o conceito mais profundo sobre as coisas e sobre nós mesmos. Nós somos capazes de entender a energia que faz isso. A energia do Ein Sof. Todo conceito que você imaginar de riqueza, de pobreza, de honestidade, de riqueza, de qualquer conceito que você imaginar, de religioso, de filosofia, são os conceitos que nós criamos. O mesmo homem, ele pode assumir vários conceitos para si. Então,
Quando você cria um conceito para si, esse conceito ele pode se multiplicar, ele pode criar uma raiz. Então você hoje tem um conceito diferente. O universo ele cria a partir das suas partículas, tudo a partir do mesmo, da mesma criação. O Ein Sof ele se une com a mesma letra para criar as letras em hebraico da criação. Acredite, o conceito que você tem hoje sobre si mesmo e as suas palavras e as vibrações que criam a sua realidade são as palavras eu sou. Eu sou. Quando você vai falar sobre você mesmo, você fala eu sou. Não é isso? Então muitas pessoas elas começam a falar o eu sou, mas elas usam isso de uma forma errada, né? Então elas começam a colocar o eu sou na medida que elas colocam o eu sou, ela coloca o eu sou no pequenininho ali, no diminutivo. Quando as pessoas falam eu sou, ela vai diretamente para um conceito menor do que elas possam imaginar. Não é isso? Quando as pessoas elas usam o eu sou, o eu sou o que sou, ela usa isso para si, elas não têm a ideia de que elas podem criar a sua realidade. Elas podem criar a sua realidade, porque a sua verdade, ela se torna o seu conceito sobre si mesmo. Quando nós entendemos isso e mantemos o foco no estado consciente da realidade que criamos, nós manifestamos os nossos desejos, as nossas vontades. Você pode ter a casa que quiser, o carro que quiser, tirar as férias que quiser, viajar para onde quiser, pode se vestir como quiser, você pode ser quem você for, quando você cria o seu conceito dentro da tua consciência, a partir da consciência criadora do Ein Sof. Como você se mantém na clareza de que você está criando sua realidade? Como você pode fazer isso? As crenças e os paradigmas são as coisas que atrapalham a sua vida. É isso que atrapalha o que você se conecta com a criação do Ein Sof. Então, uma das maiores realidades é que o homem vive num estado profundo, de sono profundo, onde a sua personalidade simplesmente soterra. Ela enterra lá no fundo a sua personalidade, o seu poder. O homem enterra o poder do eu sou e ele não consegue mais resgatar esse poder. Ele não consegue mais tirar dentro de si o poder do eu sou, quando ele acredita dentro de um conceito limitado, principalmente da religião, onde a religião o limita, onde a religião o poda. Então a maior filosofia que nós entendemos sobre isso é que as coisas que cria dentro do Ein Sof são as coisas que manifesta de acordo com as nossas crenças limitantes. A própria criação, o próprio Ein Sof te dá as formas para você criar. Como todas as coisas são feitas da mesma coisa, a consciência que é feita de energia pura, uma energia inteligente que pensa, então todas as coisas são feitas dessa energia. Então é o princípio que afirma que nosso universo vibra, nada está parado, nada está no lugar, nada está em um estado cognitivo. Nós, ser humano, nós estamos vibrando, nós estamos emanando. São os nossos sentimentos, são nossas vibrações, são as nossas ações, nossas crenças que criam a nossa realidade. Então, quando paramos para analisar essa criação da realidade, nós vamos viver baseado nesse princípio. Então, para viver baseado nesse princípio, nós precisamos entender quais são as leis que devemos seguir no universo, as leis que criam a nossa realidade. Vou te dar um exemplo muito simples para você entender. Por exemplo, a diferença entre princípios e leis. Existe um princípio na natureza humana, por exemplo. Você precisa respirar o ar. Porque se você não respira o ar, você não vive, você morre, não é verdade? É possível que alguém viva sem, por exemplo, beber água? Sem respirar? Não, não tem como. Isso é um princípio. É um princípio imutável da criação. Então, quando você tem esse princípio imutável da criação, que o ser humano precisa de um ar para respirar, de água para beber, de alimento, é um princípio. Agora tem a lei. Beber água é uma lei, respirar é uma lei. Então, você precisa da água, você precisa do ar, você precisa se movimentar para você ter a consciência de que esse princípio molda a tua realidade. Assim como, por exemplo, todos os animais precisam beber água, precisam respirar. Os universos também são assim. O universo ele precisa sim trabalhar dentro desses conceitos, porque ele já tem as leis dentro dele. Então a gente entende assim, o princípio é
Você tem que ter a água para beber. O princípio é, você precisa do ar para respirar, ok. Agora, se você tem uma torneira que você precisa de água para beber, qual a lei? Pegue o copo, bebe a água da torneira. Essa é a lei. Se você fizer isso, você nunca terá problema. Você pega o copo, bebe água. Se você respira o ar, o princípio é beber água, o princípio é respirar. Pronto, agora você tem. Agora, quando você não obedece essa lei, o que acontece? Você quebra essa torneira, por exemplo. Você quebrou a torneira de beber água, por exemplo. Esse é um princípio. Você obedeceu a lei? Seria o correto para sempre ter água? Simplesmente beber água e as coisas dar certo? Não. Ele não obedeceu a lei. O princípio era aquele, mas ele não obedeceu a lei. Porque quando ele quebra a torneira, ele vai beber água, mas ele depois ele não vai ter a água para beber. E como que ele vai tampar? Como ele vai fechar? Ele vai alagar. Da mesma forma, o ar que você respira, a emanação, de uma forma geral, né? Você precisa das leis. É isso que acontece quando você não entende os princípios do universo, as regras das leis. O nosso universo é regido pelas leis. E quando não entendemos essas leis e esses princípios, existem 7 princípios e 11 leis que se manifestam. E todo o universo manifesto, ele acontece a partir do momento em que nós criamos a nossa realidade dentro da nossa consciência, a consciência do Ein Sof, a partir de nossas próprias realidades. Então, é do que nós falamos, é do que nós sentimos, é do que nós vibramos, estamos criando a nossa realidade. É isso que cria as nossas realidades, os nossos conceitos. Mas a realidade qual é? A realidade é que o nosso universo ele é exato. Ele é tão exato que nós não temos dificuldade nenhuma de colocar um homem para a Lua e trazê-lo novamente para a Terra em segurança, né? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos ter o entendimento de que o Ein Sof, ele está sempre emanando, ele está sempre criando. Ele nunca parou de criar, tá? Então ele está sempre emanando, sempre criando a nossa realidade. Então a partir do momento que você tem esse conceito, você não tem mais nenhum limite para criar, para viver, para agir. Quando você tem o conceito da criação, esses conceitos, eles trabalham para a criação acontecer, para a manifestação acontecer. E todas as coisas criadas, todas as coisas que cria a partir da manifestação do Ein Sof, elas determinam de acordo com as leis da criação. Sei que é um pouco profundo para você, mas é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Estamos chegando aqui ao finalzinho e eu quero dizer para finalizar que se você manter o foco em uma imagem, se você manter o foco em um propósito, se você mantém o foco em uma vibração de um objetivo e você mandar para a manifestação criadora a energia de que tudo flui, você com certeza vai viver em um processo de criação contínua, de abundância, de prosperidade e riqueza. É assim que nós vivemos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilha. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Um grande abraço e até o próximo vídeo.